Estamos de volta hoje conversando com José Carlos Belotto, que há 12 anos desenvolve um projeto de incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte. Há pouco nós estávamos falando sobre o resultado dessa pesquisa intermodal e, de fato, o resultado é muito curioso, né? Então vamos começar já a destrinchar. O que vocês queriam avaliar? Bom, o desafio intermodal, ele nasceu dentro do movimento da bicicleta, que queria demonstrar que a bicicleta ela é bastante eficiente na comparação com os outros modais nos grandes centros urbanos, num trajeto de até 10 quilômetros e no horário do rush, ela é praticamente imbatível. Então, o movimento cicloativista trouxe essa pesquisa aqui para Curitiba. No Brasil, ela começou, a primeira cidade a executar ela foi o Rio de Janeiro, e depois a gente trouxe aqui para Curitiba. E a partir do segundo ano, a universidade abraçou essa pesquisa e vem realizando desde então, desde 2007. E ela avalia quem é o meio de transporte mais rápido, num trajeto até 10 quilômetros no horário do rush. Quem é o meio de transporte mais ecológico, que está poluindo menos? E quem é o meio de transporte mais econômico? A média desses três fatores dizem qual é o meio de transporte mais eficiente no horário do rush. Não, eu vou até citar aqui a pontuação. Olha só, a bicicleta, tempo 6. Aí é a pontuação, tá? Pontuação. Porque como eram 8 meios de transporte, tá? Aquele que foi o mais eficiente naquele critério no De tempo... 1 a 10. Não, até 8. Até 8? Até 8, porque eram 8 meios de transporte nessa edição que você está mostrando então, o resultado. Ó, a bicicleta ficou com pontuação 6, a motocicleta com 7, o carro com 4 e o ônibus 2, isso no tempo. Aqui nos custos, né? Bicicleta, ótimo quando se fala em custo, ficou com a pontuação 8, o ônibus pontuação 1, só para a gente ter uma ideia. E aqui a bicicleta de novo, emissões de gases poluentes. Obviamente ficou na frente com 8, o ônibus com 3, carro com 2 e o pior resultado aqui da motocicleta que foi 1. Então a bicicleta liderando. Sim, sem na dúvida alguma. soma e na média dos critérios, ela acaba sendo mais eficiente, porque na questão custos e tempo, o benefício é para o usuário. E na questão de emissão de poluentes, o benefício é para a sociedade que está recebendo menos poluição. Então, o benefício da bicicleta é para o seu usuário e também para a sociedade. Por isso que a gente defende tanto esse meio de transporte. Mas, Belotto, então eu vou falar aqui agora do outro lado. É claro que é difícil você encontrar alguém que, eu não gosto de bicicleta, a bicicleta é chata. Não existe isso. Mas as pessoas não podem negar a falta de condições técnicas, de estrutura que nós temos para o uso mesmo diário e frequente de bicicleta. Desde o começo, quando a gente iniciou ações para incentivar o uso da bicicleta, a gente verificou que o problema é cultural. Se o problema é cultural... Não é tanto essa infraestrutura, então, essa infraestrutura? A infraestrutura não existe porque não existe a cultura da bicicleta. Então, se não existe a cultura, essa cultura também não está nos técnicos que estão gerenciando nas cidades, não está nos políticos que têm o poder de decisão da implantação dessas infraestruturas e não está na sociedade que via até pouco tempo atrás, hoje já está mudando, a bicicleta como o meio de transporte daquela pessoa, lazer, né? Ou como lazer, ou o meio de transporte daquela pessoa pobre, digamos, aquela pessoa que tinha poucos recursos e só tinha a bicicleta como meio de transporte, não como uma opção de uma pessoa que pode ter o carro, pode andar de ônibus, só que escolhe a bicicleta porque ela gosta, ela quer fazer uma atividade física, ela não quer poluir, ela quer colaborar com a sociedade. Então, essa questão cultural nos fez, por décadas, trabalhar um planejamento urbano que privilegiou o automóvel como meio de transporte hegemônico, tá? Então, as ruas foram se adaptando para o uso do automóvel, criou-se na sociedade um simbolismo, um status que o automóvel
é uma conquista de um degrau na sociedade. A partir do momento que você não tem um carro, você é um cidadão de segunda linha. Quando você adquire um carro, você dá aquela subida de patamar, digamos, na sociedade. E a gente vem tentando mudar isso. Então, os países europeus, que hoje têm uma grande infraestrutura da bicicleta, também sofreram o que a gente vem sofrendo, principalmente no século XXI. Eles sofreram isso nos anos 60, nos anos 70, e começaram um movimento para retornar a bicicleta como meio de transporte. Porque até no Brasil, as bicicletas até os anos 50, 60, tiveram grande importância no transporte das cidades. Mas depois, com a invasão da indústria automobilística, a bicicleta foi sendo esquecida, até virar simplesmente um meio de lazer, um brinquedo, e esquecida como meio de transporte. Após começar o caos dos congestionamentos, da poluição, que novamente a bicicleta começa a ser vista como uma opção de transporte. Então, no desafio intermodal, a gente mostra que muitas pessoas, às vezes, pensam, né? Não, eu não vou de bicicleta porque eu tenho pressa. Se você tem pressa, vá de bicicleta. Porque você vai chegar antes, principalmente nos grandes centros urbanos, e é lógico que distâncias até 10 quilômetros em média, né? Ah, isso que eu ia perguntar. Também você não vai querer que uma pessoa que mora a 50 quilômetros vá todo dia trabalhar de bicicleta, a não ser que ela queira virar realmente um atleta, né? E tiver isso. Eu moro a 12 quilômetros do meu trabalho e vou de bicicleta, e o meu tempo é bastante parecido daquele tempo quando eu vou de carro. Eu consigo de carro fazer o mesmo tempo, 35, 40 minutos, se o trânsito estiver livre. No final da tarde, eu não consigo fazer o mesmo tempo que eu faço de bicicleta. Agora, de bicicleta, normalmente é praticamente sempre o mesmo tempo. Você tem pouca influência dos fatores de congestionamento, porque a bicicleta ela é fininha, você passa... Mas você se sente inseguro de ficar no meio do trânsito usando a bicicleta? Hoje já não, porque a gente vai ficando, digamos, calejado, e você vai criando uma experiência que você começa a descobrir várias questões que normalmente aquele ciclista iniciante não percebe. Trajetos alternativos, maneiras de se comportar no trânsito. Por exemplo, um erro que as pessoas que não têm a segurança às vezes cometem, elas vão se apertando demais no meio-fio, e isso acaba ocasionando que o motorista talvez tente ultrapassar ela, e daí espreme ela de uma maneira que esbarra, ou ela própria pode bater no meio-fio e cair. Se você estiver nessa situação, você deve ocupar uma faixa de tráfego, porque daí o carro é obrigado a esperar atrás de você. Né? E até pela lei do trânsito, o nosso Código Brasileiro de Trânsito, ele fala no seu artigo 58 que quando não houver ciclovia ou ciclofaixa, a bicicleta deve transitar pelos bordos da pista. Tanto faz o direito como o esquerdo, desde que a mão da rua seja respeitada, né? Pelos bordos da pista, com preferência sobre os demais veículos. Então, a bicicleta tem preferência sobre os automóveis, porque a grande regra do trânsito é que o maior deve cuidar do menor. Exatamente. Então, ela tem a lei do trânsito diz isso. Então, você acaba... Com o tempo, com a experiência, você começa hoje, dificilmente eu me sinto inseguro, até porque também você acaba evitando alguns locais. Por exemplo, vias rápidas, normalmente a gente acaba não andando, porque você já sabe que ali não é um lugar amigável para a bicicleta. E você vai desenvolvendo trajetos, as ciclorotas, que a gente chama, que são ruas mais calmas, porque nem sempre é o mesmo trajeto do automóvel. Então, e acaba desenvolvendo um trajeto seguro. Daqui a pouquinho nós voltamos, então eu vou fazer um intervalo, e ele já conta sobre a ideia de levar todo esse projeto para o Estado, com propostas, inclusive, de criar um vale bicicleta. Já imaginou? A gente volta já contando para você.